Olá, alunos, boa noite a todos, espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre razão e proporção. Bem, uma razão é uma relação entre dois números. Geralmente é uma divisão entre os números, certo? A razão é a comparação entre eles, que se escreve da seguinte forma: ou é A sobre B em forma de fração, aqui é a razão entre o número A e o número B, ou como divisão mesmo, porque uma fração é uma forma de escrever uma divisão, A dividido por B, certo? Lá nas frações a gente chamava de numerador e denominador. Aqui a gente vai chamar de antecedente, o número de cima, e consequente, o número de baixo. Então, isso é uma razão, certo? Bom, aqui ele deu um exemplo da seguinte forma. Você poderia fazer o seguinte. Outra forma de afetarmos a comparação é dividir as vendas do ano 2 pelas vendas do ano 1. Aqui no exemplo de cima ele diz que no ano teve 300 mil, não é isso? E no outro ano 450 mil. Aí a relação é 450 dividido por 300, que é igual a 1,5. Essa é a razão entre as vendas de um ano e do outro. Ok? Bom, quando a gente tem a igualdade entre duas razões, é o que a gente chama de proporção. Aqui um outro exemplo, ele diz, suponhamos que as vendas do ano 3 sejam 600 mil e as do ano 4, 900 mil. Então, dessa forma, a razão entre as vendas do ano 3 e do ano 4, ou no caso aqui ele fez do ano 4 para o ano 3, é de 900 mil para 600 mil no outro ano, que é 900 dividido por 600 dá 1,5. Observe que como deu a mesma coisa, aquela razão, 450 por 300, é igual a essa razão aqui. Então, a igualdade entre duas razões é o que a gente chama de proporção. Se eu tenho uma razão A sobre B e ela é igual a C sobre D, as duas separadamente são razões, mas o conjunto, a igualdade entre elas, é o que a gente chama de proporção. Bom, uma das propriedades da proporção, que a gente chama de propriedade fundamental das proporções, é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que ele quer dizer é que esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Esse nome extremos e meios fica mais entendido quando você bota dessa forma: A dividido por B, que seria essa, é igual a C dividido por D, que é a outra razão. Você vê logo quem são os extremos, ó, que é quem está no começo e no fim, que é o A e o D. E quem são os meios, que é o B e o C, que é o que realmente está aqui no meio, não é isso? O que importa é que isso que está escrito aqui é igual a isso, é a mesma coisa. Isso é igual a isso. Só que pela propriedade, eu sei que A vezes D, ó, que é o que está escrito aqui, é igual a B vezes C, que é isso aqui, ou seja, dessa expressão a gente transforma nessa, a gente tira essa, certo? E isso é a propriedade principal das proporções e é o que a gente usa para resolver vários problemas. Vamos ver aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, um investidor aplicou 20 mil reais, sendo 8 mil em caderneta de poupança e 12 mil reais em ações. Calcule a razão entre o valor aplicado em ações e o valor total investido. Ó, como ele quer do valor em ações para o valor investido, você tem que colocar nessa ordem. O valor aplicado em ações é, deixa eu ver, 8 mil em caderneta e 12 mil em ações, 12 mil. E o valor total investido, 20 mil. Observa que você pode simplificar, você pode cancelar esse zero com esse com esse com esse, ficou 12 sobre 20. Aí o 12 dividido por 4 dá 3 e 20 dividido por 4 dá 5. Para simplificar, basta dividir tudo pelo mesmo número, certo? Na letra B, o valor aplicado em caderneta de poupança e o valor total investido. Caderneta de poupança foi 8 mil
e o valor total 20 mil. Da mesma forma, simplificando, vai dar 2/5. E na letra C, o valor aplicado em ações, que é 12 mil, e o valor aplicado em caderneta de poupança, que é 8 mil. Que simplificando, ó, você cancela esse zero com esse com esse com esse. Fica 12 sobre 8. 12 por 4 dá 3 e 8 dividido por 4 dá 2. Se tivesse dita a razão entre o valor da caderneta de poupança e o de ações, ou seja, se tivesse invertido a ordem, teria que inverter aqui também esses números. Certo? Outra aqui, o segundo exemplo. Um atleta A faz um determinado percurso em 52 minutos, ao passo que um atleta B faz o mesmo percurso em 1 hora e 8 minutos. Qual a razão entre os tempos gastos pelos atletas A e B? Ora, o atleta A é 52 minutos, o atleta B é 1 hora e 8 minutos, que é 60 mais 8. Observa que ele transformou tudo para minutos, que é para ficar na mesma unidade. Esse 13 sobre 17 é a simplificação, porque 52 por 4, não é isso? Dá 13, aqui ele dividiu por 4. E aqui também é 68 dividido por 4, dá 17. O 3, vamos determinar o valor de x em cada uma das proporções. Como ele diz que é uma proporção, então eu já sei que esse termo é igual a esse, e que esse vezes esse, ó, é igual a esse vezes esse, que é a propriedade, certo? Que é o que ele faz aqui, ó, na letra A. Primeiro a letra A, depois a gente passa para B. A letra A que está aqui, ó. É x vezes 15, que é 15x, tem que ser igual a 5 vezes 24, ó, pela propriedade. Esse produto tem que ser igual a esse. O 5 vezes 24 dá 120, ó. E o 15 que está multiplicando passou dividindo. Ficou só o x aqui, esse 15 passou dividindo. E 5 vezes 24 dá 120. E aí 120 dividido por 15 dá 8, o valor do x. Aqui na letra B é da mesma forma. Ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Letra B que está bem aqui. Fica 4 vezes a expressão que está aqui em cima, por isso ela está entre parênteses, ó, 4 vezes 55 menos x, esse vezes esse, é igual a 6 vezes 3, que é quanto? 18. Ó. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 55 dá 202. Quando você fizer as... Eu vou fazer essa aqui separada, que é para vocês entenderem melhor. 4 vezes 55 menos x igual a 18. Fazer aqui que aí vocês vão entender melhor. É esse vezes esse, que é 4 vezes 55, dá 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 5, 20, não é isso? E 2, 22. Então dá 220 menos 4 vezes x é 4x. Você faz esse vezes esse, dá esse vezes esse, dá 4x, igual a 18. Esse aqui continua aqui no primeiro membro, fica menos 4x. E esse aqui vem para cá negativo, ó, já tem o 18, ele que é positivo, ó, vem para cá menos 220. Então isso fica menos 4x igual a 18 menos 220 dá menos 202, que é o que aparecia aqui, ó. Menos 4x menos 202, certo? Foi daí que apareceu isso. E esse menos 4 você pode passar para lá dividindo, ó, menos 202 sobre menos 4. Aí menos com menos dá mais, e 202 sobre 4, 20 por 4 dá 5, não é isso? Se eu dividir 20 por 4 dá 5, só que 2 dividido por 4 dá meio. Então isso aqui é 5,5, que aqui ele não botou 5,5, mas botou, no caso seria 55,5, né? No caso seria 101 sobre 2, que é 50,5. No caso seria 50,5.
certo? Que é a mesma coisa que 101 por 2 que aparece aqui. Ó. Você dividir 101 por 2 dá 50,5, que é a mesma coisa que 202 por 4. No caso, ele só simplificou, não fez a divisão, fez só simplificar, menos com menos dá mais, aí 202 por 2 dá 101, ó, dividindo por 2, e 4 dividido por 2 dá 2, certo? O quarto exemplo. Uma empresa pretende alocar R$ 200 mil entre pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja de 2 para 3, ou seja, 2/3. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Ó, observa que aqui ele só diz qual a razão entre os valores. Ó. Aí ele chamou de X o valor alocado para pesquisa, que é esse aqui, ó, pesquisa é X. O valor alocado para propaganda vai ser 200 menos X, porque ele tem 200, deixa eu voltar, 200 mil reais para colocar, dividir entre pesquisa e propaganda. Se o valor de um for X, o valor do outro é o que sobra, ou seja, é 200 menos o X. Se aqui for 100, vai ficar 200 menos 100 dá 100. Se aqui for 80, vai ficar 200 menos 80 dá 120, que aí completa os 200, certo? Isso tem que ser igual a 2/3, 2 para 3. Agora, por que que ele chamou X para pesquisa? Ora, ele quer que os valores alocados sejam nas quantias, de modo que a razão entre as quantias seja de 2 para 3. E como ele não diz quem é, então a gente supõe que isso deve ser nessa ordem. Deixa eu botar aqui de novo. Como ele não diz qual é, que o valor dos 200 mil vai ser dividido, se é mais para pesquisa ou mais para propaganda, só diz que é de 2 para 3, então a gente entende que está nessa ordem aqui. Pesquisa 2, propaganda 3. Por isso ele chamou o valor de pesquisa, para cá, de pesquisa X, certo? E aí X está para 2, e aí a propaganda para 3. E aí novamente você faz esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Eu vou fazer aqui, ó. Se bem que aqui acho que não tem problema não. É 3 vezes X, 3x, e 2 vezes 200 menos X, certo? Agora o resto, ó, que é essa linha aqui. Essa restante depois eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. 3x igual a 2 vezes 200 menos x. Então aqui continua 3x, aí 2 vezes 200 dá 400, e 2 vezes menos x dá menos 2x. Esse menos 2x vem para cá positivo, então vai ficar 3x mais 2x igual a 400. Aí 3x mais 2x dá 5x, que é igual a 400, e aí você chega nessa linha deles aqui, ó, 5x e 400, igual a 400, certo? Então, é por isso que tem essa linha aqui, ele supõe que você sabe fazer esses cálculos que foram feitos aqui. Aí o 5, que está multiplicando, passa dividindo, ou seja, fica 400 sobre 5. Como 40 por 5 é 8, 400 por 5 é 80. Então o valor X é 80, que é o de pesquisa. O de propaganda é só pegar os 200 menos os 80, que vai dar 120. Propaganda, certo? Então, de novo, o X é 80, que é pesquisa, que foi o que a gente chamou o X. O propaganda vai ser os 200 menos 80, 120. Certo? Bom, ele diz que poderíamos também ter resolvido o problema chamando x e y, chamando um valor de x e o outro de y. Você podia dizer que x é pesquisa e y é propaganda. E você sabe que o valor de pesquisa mais de propaganda dá 200. E você sabe também que a razão entre o valor de
pesquisa sobre o de propaganda é 2/3. Seria outra forma de resolver usando o que a gente chama de sistema de equações. Mas é a mesma coisa desse aqui, vai dar o mesmo resultado. O quinto. Uma pessoa recebe um salário mensal S. Quanto vale 2/5 de S? Ora, quando perguntar quanto vale tanto de tanto, é só multiplicar, certo? Então, 2/5 de S é 2/5 vezes S, certo? 2/5 vezes S, que é o que está escrito aqui, ó. Certo? E basta você multiplicar, então. É claro que, no nosso caso, vai ficar dessa forma aqui, porque a gente não sabe quanto é S, certo? Ok? Então, vai ficar só mesmo 2/5 de S. Você pode escrever assim também, ó. 2S é 2 vezes o salário dele, sobre 5, certo? É a mesma coisa. De modo geral, ele diz que quando quisermos calcular uma razão AB de um valor x, devemos multiplicar a razão pelo valor, ou seja, só pegar a razão vezes o valor. O sexto aqui, ó. Gustavo gasta 1/5 de seu salário com a prestação do apartamento, 1/8 do salário com alimentação e ainda lhe sobram 2.430. Qual o salário de Gustavo? Certo? Bom, se você somar as duas frações, você vai achar o quanto ele gasta, certo? O quanto ele gasta, se você subtrair do salário, vai dar o restante, que é os 2.430. Aqui ele fez de uma outra forma, ele colocou aqui 1/5 do salário, mais 1/8 do salário, que é o que ele gasta, esse, mais os 2.400, que é o que resta, dá o salário todo, certo? Esse aqui é melhor resolver também, que ele pula muitos passos aqui, né? Isso talvez vocês não entendam, então eu vou resolver com mais detalhes, que é para vocês entenderem. 1/5 de S mais 1/8 de S, deixa eu escrever aqui, 1/5 vezes o salário, mais 1/8 vezes o salário, mais, deixa eu ver quanto é o valor lá, 2.430. 2.430 é igual ao salário dele, ou seja, o que ele gasta com uma coisa, mais o que ele gasta com a outra, mais o que sobrou, certo? Dá o salário. Aqui, ó, como eu tenho um denominador 5 e 8, basta multiplicar por um número que é múltiplo dos dois, que no caso é 40. Eu vou multiplicar tudo por 40. Quando você multiplica 1/5 vezes 40, é só fazer 40 dividido por 5, que dá 8 vezes 1, 8. Então fica 8S, ou seja, 8 vezes o salário, que 40 dividido por 8 é 5, vezes 1 é 5, mais 5 vezes o salário. Eu vou chamar o salário de S minúsculo, porque está confundindo aí com 5, certo? Deixa eu chamar de S minúsculo, que é para não confundir com o 5, que o meu 5 está muito parecido aí com o S. Então, 5 vezes o salário. Agora, aqui, como o denominador é 1, é só multiplicar por 40 mesmo, certo? Então, seria 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17, aí 1, não é isso? 4 vezes 2, 8, e 1, 9. Aí mais 2 0, que é esse e esse. 0, 0. Igual a 40S, 40 vezes o salário, não é isso? Vou chamar aqui de minúsculo. Bom, você passa esses dois para lá, ó, então vai ficar 97.200, que é igual a 40S, aí eles vêm menos 8S, menos 5S. Vocês vão ver que aqui, ó, talvez não esteja igual, porque ele deixou tudo no primeiro membro, certo? Ele deixou tudo no primeiro membro, o S, e o 97.200 ficou no segundo. Mas é a mesma coisa, eu só estou fazendo trocado, entendeu? Eu vou deixar o 97.200 aqui, e 40 menos 8 menos 5 vai dar os 27 que tem ali, ó.
40 menos 8 é 32. E 32 menos 5 dá 27. Então, observe que é a mesma coisa. A única diferença aqui está invertido. Ó. Ele tem 27S igual a 97.200. Eu tenho o contrário. Observe que o 27 passa dividindo. Aqui também. Só que agora ele vai vir para cá, não é isso? É 97.200 dividido por 27 é igual ao salário dele. Que aí eu já vou pegar daqui que não preciso mais fazer as contas. Dá 3.600 quando você dividir 97.200 por 37. Certo? Esse é o salário. É isso, pega esse, divide por esse, dá 3.600. Bom, era isso que a gente tinha para hoje. Eu vou passar as atividades para vocês lá no Google Forms, certo? Boa sorte aí com os estudos e até a nossa próxima aula.